Eu falei, não, eu sei fazer várias coisas, eu quero trabalhar para mim. E aí, eu cometi, assim, sabe, todos os erros de empreendedor descabeçado? Eu cometi todos, porque eu pensava assim... eu vou abrir o meu negócio, então eu vou trabalhar a hora que eu quiser, eu vou trabalhar o dia que eu quiser. Só com o que eu gosto. Ele já, Só vou fazer já o que eu gosto. começa agindo como se fosse fácil, né? Como se o dinheiro as viesse pessoas de vão graça. trabalhar para mim. Eu vou lá e vou pegar o dinheiro. E no meu negócio eu faço o que eu quiser, né? Então, você junta todas essas ideias, que não sei de onde vieram, mas elas brotam na nossa cabeça, né? É porque a gente vê muitos casos das pessoas que deram certo. E aí, quando o caso dele tá famoso, é porque deu super certo. Mas sei lá quantas vezes deu errado antes de dar certo, né? Você tá contando sua história aqui, a Patrícia vai contar a dela, porque vocês passaram por isso, mas foram bem-sucedidos no final. Se você não fosse bem-sucedido no final, Você a gente não não ia estaria saber a tua contando. história. Você tá devendo milhões Até hoje. e ninguém ia conhecer, entendeu? Não, e se eu tivesse pago a dívida, mas sem ficar conhecido, também ninguém ia saber. Exatamente, exatamente. É muito doloroso, assim, quando você vê que tudo aquilo que você acredita não é real, né? Porque apareceu um negócio, sabe aquela coisa assim, de, uau... eram duas irmãs que tinham uma loja montada no Megapolo, né? Que para quem é de São Paulo, era uma loja de atacado no Brás. É o polo ali do comércio atacadista. E eu sempre gostei de loja, sempre gostei de vender. E aí, né, veio a informação de que, olha, tem duas irmãs que não estão se dando mais, estão com problema de família lá e querem passar essa loja para frente. Não é questão da loja, a loja vende, tá tudo bem, etc e tal. Eu conheci a loja, eu já tinha comprado naquela loja. Que também eu, quando era para comprar, era no atacado, né, gente? Não gastar o dinheiro. E aí eu assumi aquele comércio e ela me falou, olha, eu te deixo tudo que tem aqui dentro e você me dá R$1.000. Isso lá no ano 2000, né? Eu falei, gente, como assim, né? A loja era R$1.000. Ela falou, você me dá R$1.000, que vai ser 500 para mim, 500 para minha irmã, que cada uma vai para um lado. E a gente precisa se desfazer dessa loja, porque a gente não está vindo mais trabalhar, está começando a dar prejuízo e tal. E a gente quer, antes de quebrar, a gente quer passar isso para frente. Eu falei, gente, tá para mim, né? Sensacional. Dei lá os R$1.000 para elas, a loja inteirinha, me deram, assim, todos os fornecedores. Você assumiu uma loja por R$1.000, no final das contas? Você gastou isso pra ter a loja? Só. Não era bom demais pra ser verdade? Então, eu achei sensacional. Eu falei, gente, eu sou uma pessoa assim que, sei lá, acendeu uma luz na minha cabeça. Não sei o que aconteceu na minha vida. Mas eu achei sensacional, porque tinha tudo ali dentro. Tava todo mobiliário, a loja era muito bonita. Era uma loja grande, né? Relativamente grande. Num shopping. E ela me deu todos os clientes. Ela falou, isso aqui é a minha carteira todinha de cliente, que compra comigo quase toda semana, porque são lojistas. E tá aqui os meus fornecedores. Eu te apresento para eles, se você tiver algum problema, você me liga, eu falo, digo que te conheço, não sei o que lá. E na época, assim, eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom carro, eu tinha algum dinheiro, eu não estava endividada, nunca tinha vivido uma situação de endividamento, nada, nunca devi nada. Falei, maravilha, cheguei lá, né, meu CPF maravilhoso, meu score maravilhoso, eu conseguia comprar tudo. Então, taquei mercadoria na loja, né? E como tinha que abrir às 7 da manhã... Você tinha que chegar muito cedo. Eu não sou uma pessoa da manhã. Até hoje. Não sou a pessoa que 5 horas da manhã tá toda feliz. Eu tô acordando, assim. Eu tô acordando, o negócio tá... Então, eu dizia, vocês abrem a loja, né? Eu tinha 2 vendedoras e uma gerente. Eu dizia, vocês abrem a loja, depois eu vou. Pensa que isso aí deu certo. Ainda mais loja. Não dá, não tem condição. Elas trabalhavam lá. Eu fiquei também com as empregadas e tal, né? Então, eu achei que tudo ia andar sozinho. E aí, no primeiro mês, imagina isso. Primeiro mês, ano 2000, eu faturei R$150 mil. Falei, gente, eu tô milionária, porque tipo faz as contas aqui. R$500 mil de hoje. Era muito dinheiro. Bota Falava, novamente o meme da Carolina Ferraz aqui. Minha colega de Record. Domingo Espetacular, gente. Aí, o que acontece? Eu falei, pra você ter uma ideia, a casa onde eu morava de aluguel. A casa onde eu morava custava R$80 mil. Foi 2 vezes do imóvel. Eu falei, gente... Mas isso foi o faturamento. Isso foi o faturamento. Mas pra mim, não tinha faturamento diferente de lucro, diferente. Pra mim Você era dinheiro. viu esse número e pensou, tá feito. Eu falei, gente, tô rica. Pra quem não sabe a diferença, gente, mais faturamento ou menos isso que eu ia falar. é o dinheiro que entra,
Mas você tem custos operacionais, tem despesa administrativa, Imposto. a diferença entre isso, impostos, aí no final você tem o lucro. É, Muito bem empreendedor assim só vê mesmo. o faturamento e fala, nossa. E acha que pode gastar. Mas sabe qual foi o Exatamente. problema? E Quando tem muito- você... e como é mercadoria, tem muito dinheiro Tem que muito vai pra dinheiro. você fazer compra, né? Então tinha um problema muito sério que eu não entendi qual era a dinâmica do negócio. Então, por exemplo, quando você entra num shopping, dependendo do shopping, normalmente eles te dão carência de várias coisas. Como a minha loja era do shopping, então eu pagava um aluguel para o shopping. Eles me liberaram do aluguel por 6 meses, do fundo de promoção por 6 meses, do condomínio por 6 meses. Isso era normal naquela época, até o lojista pegar ali um embalo e depois do 7º mês em diante você começava a pagar. Só que na letrinha pequena dizia o seguinte, se eu no 7º mês atrasasse, eu estava devendo os 6 anteriores. Eita. Eu porra. nunca li isso na minha vida. E ninguém nunca me explicou, óbvio, né? Óbvio. Tava escrito ali, enfim. E aí o que acontece? Em vez de eu guardar o dinheiro, né, para que eu pagasse depois todas essas despesas que eu não estava tendo, por isso até que o meu lucro tinha sido grande, Aham. né? Toda a parte de despesa fixa estava reduzida? Tava, né? primeiro estava zerada, né? E aí depois é que eu ia começar a pagar. Mas assim, depois para mim estava longe, estava muito longe. Então eu fiz tudo errado, eu saí gastando e eu vendia a prazo, porque eu vendia para lojista. O lojista vende no varejo a prazo. E eu não comprava com prazo tão grande quanto eu dava para o lojista, porque eu só conseguia vender bem. Tinha Se um cliente desse que bastante. chegava lá e comprava metade da loja. Literalmente, metade da loja. Eu ficava feliz, falava, gente, tudo vazio, maravilhoso, tô rica. Só que Só você que eu comprava dava prazo. estoque, você comprava estoque quase que à vista, então despendia muito caixa para receber depois parcelado. Eu comprava assim, para 90 dias, eu fazia 30, 60, 90, às vezes 120, e eu vendia até 180. Tinha um Só descasamento que de fluxo. tinha então. muito descasamento, porque quando eu comprava, às vezes eu levava ali uns 2 meses para vender. Porque era bem assim, às vezes você tinha ali um movimento ruim, às vezes tinha um cliente que comprava metade da loja. Então, meio que era esse o fluxo, né? Tanto que era segunda, terça e imprevisível. quarta. Segunda, terça e quarta eram os dias que você vendia. Quinta e sexta você não vendia nada. Às vezes você não abria nem o caixa. Porque quinta e sexta o varejo esquenta, o lojista não está comprando. Né? Ele vai comprar na segunda-feira de manhã e tal. E aí, eu não entendi nada, não pensava em nada, eu só via o faturamento. E comecei a gastar e Você etc. também não teve nenhuma ajuda, nenhum mentor, nada disso. Eu nem queria, na verdade. É um pouco do que o Thiago estava falando. Eu nem queria. Eu falava, gente, eu já descobri o caminho, eu vou perguntar o quê para quem? Tá tudo ótimo É na assim minha mesmo. vida. Orgulhosa né? também. O orgulho. Só que eu não me via assim. Eu dizia, não, isso aqui é um retorno de tudo que eu fiz, de tudo que eu trabalhei para os outros, né? Eu sempre trabalhei Que muito bem. loucura. Eu nunca peguei nada de ninguém. Eu sempre tive essa cabeça assim, eu sou a exceção. Então, por exemplo, na televisão, minha primeira decepção foi que eu vi que as pessoas roubam. Eu não sabia, eu tinha visto isso em novela, né, em filme, mas eu vi assim, o meu chefe metia a mão na empresa, roubava muito dinheiro. Eu falava, gente, não tô acreditando que o cara rouba de verdade. E aí começam as propostas. Para você ficar quieta e não falar o que o cara tá fazendo, eles também te oferecem. Olha, você pode ter isso, você pode ter aquilo. Olha, eu te mando um motorista te buscar, você vai almoçar todo dia em tal lugar, em tal lugar. E eu sempre pensei, eu sou a exceção. Todo mundo faz. Às vezes você via ali fulano de tal, falava, gente, ela ganha o mesmo que eu. Como é que ela tem aquele sapato? Como assim, né? E aí eu fui entendendo de onde vinham as coisas, mas eu falei, eu sou exceção, eu não vou entrar nessa. Não vou. E aí as pessoas tinham medo, então fui demitida a primeira vez por causa disso, porque eu falei, esse cara rouba. Eu tinha uma pilha de prova de que ele tinha roubado. E aí, em vez de eu ganhar um prêmio, porque eu tinha denunciado um ladrão, eu fui mandada embora porque eu denunciei o ladrão pro ladrão mor, entendeu? Eu não tinha essa noção. Então eu pensava assim, não, tudo que eu tô passando agora é por causa das coisas boas que eu fiz lá atrás. Olha, cabeça de bagre, enfim. Mas eu Você achou que era uma achava recompensa isso. pela sua boa conduta. Eu falei, então é isso que tá acontecendo. Mas eu estava tendo uma má conduta. O que me veio na cabeça é uma frase, se não me engano, do Bruce Lee, onde ele fala que esperar que a vida te trate bem porque você é uma boa pessoa é igual esperar que um tigre não te devore porque você é vegano. É bem isso. É bem Bruce Lee mesmo, né? E aí você toma um soco de meia polegada e vai parar do outro lado e não sabe por quê. Mas foi isso que aconteceu, assim, uma sucessão de erros, né? Não guardei dinheiro, achei que estava tudo ótimo. Comecei a me desentender com as minhas funcionárias, porque às vezes elas me alertavam, elas falavam, Patrícia,
Você não pode vender metade da loja para um cliente que veio do nada. Você não sabe quem é, essa pessoa não te paga. E a pessoa não pagava. Então, eu comecei a tomar calote, né? Eu tinha esquecido que as pessoas roubam, eu tinha esquecido que as pessoas, né, podem fazer esse tipo de coisa. E aí, eu comecei a tomar calote, comecei a dar calote. E começou a desencadear toda essa situação. Quando chegou no 7º mês, eu estava muito endividada. Eu não tinha a menor ideia de que eu estava endividada. E sendo que foi uma coisa que eu fui plantando ao longo do tempo. Que ano que era isso? 2000, 2001. Eu abri em 2000, fechei em 2001. E por que em dólar a dívida? Por que vocês tinham essa visão gourmet de se endividar em dólar? No meu caso No era teu turismo. caso era Eu pagava turismo, em dólar o Que fornecedor tinha lá que ser em fora. dólar. No meu caso, naquela época, você costumava dolarizar as dívidas para poder ter um índice, um indicador, né? Para você não perder dinheiro. Tinha muitos índices, né? Era um pouco. A gente estava vindo daquela época do overnight, que você dormia pobre e acordava rico, entre aspas, né? Então, era tanto índice, tanta coisa, que as pessoas falavam, olha, você me deve R$5.000, vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso em $5.000 e você me paga quando você puder. Até 99 era 1 para 1 ainda. Era né? 1 para 1 Tinha uma ainda. paridade. Exatamente. E antes disso, nós tivemos até o real mais valorizado do que o dólar. Foi em 96 exatamente, foi a primeira vez que eu fui para fora. Gente, eu me senti a milionária. Porque eu fui para a Grécia me sentindo a milionária. Eu fui para Israel a primeira vez me sentindo a milionária, porque era acho que 1,30 o real em relação ao dólar, né? E nessa época, 2000, 2001, a gente fazia isso, a gente dolarizava a dívida para você ter um ponto de partida, porque senão a tua dívida, Entendi. cada dia você devia um valor. Já tô vendo uma coisa que vai acontecer de ruim. Você falou que foi 2001. 2002 teve o ano da eleição do Lula. O dólar disparou. Então, mas antes disso eu já tinha me livrado. Porque o que aconteceu? Em 2001, eu digo que o Osama Bin Laden invadiu o meu comércio. Porque o que aconteceu? Os meus melhores clientes vinham de fora do Brasil. Eu tinha uma cliente paraguaia que vinha e gastava muito. E ela trazia dólar, ela trazia dinheiro. Então, ela já me encomendava um monte de coisa. Olha, eu tô indo para São Paulo, eu quero isso, quero aquilo. E fazia a compra para a paraguaia. Ganhava muito dinheiro com ela, né? Tinha um cliente que vinha do Equador, que também trazia dólar. Eu me lembro que aquele cliente... Primeira vez que ele entrou na loja, eu falei, gente, quem é esse cara cafona com essa pochete horrível? Já no ano 2000, pochete não era fashion. Já tinha saído de ruim. moda. E eu, gente, o que é aquilo? Aí a minha vendedora falou assim, cala a boca, que aquilo tem dinheiro, ele traz dinheiro dentro da pochete. Ai, gente, pochete maravilhosa, desse eu achei sensacional. E realmente, ele trazia assim, ele tinha um cinto enorme, que era dólar pra tudo quanto é lado. Que loucura. E ele comprava muito, né? Só que o que aconteceu? A paraguaia me liga, lá pro dia 6 de setembro de 2001, e fala, eu estou indo aí no dia 12, então preciso que você compre tudo. E me mandou uma lista. Eu comprei tudo que a mulher queria. Só que... No 11 de setembro, fecha tudo. Ela falou, nossa, olha só. O que é a vida? Ela falou que ia no dia 12. No dia 11, do nada... Do nada, os Chegam os aviões desinfelizes. nas Torres Osama Bin Gêmeas. Laden. E aí, o que acontece? Eu precisava do dinheiro dela, porque como eu comprava quase à vista e vendia muito a prazo, eu precisava daquele dinheiro para Equilibrar. Tapar os buracos. Então, aquilo já estava vendido, já estava certo. E aí, o que estava certo, né? Eu me lembro até que foi a ex-dona da loja que ligou para mim um dia, porque eu comprava coisas dela, ela abriu também uma confecção, e eu comprava umas coisas dela. E naquela época, o celular era muito ruim, né? O sinal era horroroso. E aí eu me lembro que ela me ligou e falava assim, Patrícia, não sei o quê, caiu um avião, lá, não sei o quê, no Enter. E eu dizia, gente, caiu um avião no Play Center? Como assim? O que eu tenho a ver com isso? Porque ela queria dizer que ela não ia poder me entregar a mercadoria que eu já tinha vendido. Uma parte dela eu já tinha vendido. E aí eu dizia, gente, e daí que caiu um helicóptero no Play Center? Eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu fui ver... Tinha acontecido a questão lá das Torres Gêmeas, né? Eu falei, gente, isso não tem nada a ver comigo. Fui em Nova York, o que eu tenho que ver com o que está acontecendo? Quem é o Bin Laden? Eu não tô nem aí. Mas isso afetou muito o meu negócio. Que porque loucura. os meus clientes pararam de vir, tanto de fora, quanto de outros estados brasileiros. Porque todo mundo ficou assim, o que vai acontecer? E daí? Né? Mas esse ponto que você falou do 11 de setembro...
Tem até um paralelo com a sua história. Porque o negócio de você estava indo bem e, de repente, um acontecimento em outra parte do globo afetou pra Isso aí. caramba o negócio de vocês. No teu caso, foi a guerra de Israel. E o no seu aumento do caso, dólar. e levou ao aumento do dólar. E no seu caso, foi a questão do 11 de setembro. Que também Foi. provocou, na época, um aumento do dólar. Porque nessa hora, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, os E aí eu investidores... devia super mais. Exatamente, eles tiram dinheiro de mercados emergentes, como o Brasil, com medo. Se todo mundo tá pegando real, trocando por dólar e levando embora, o preço do dólar dispara aqui. Eu não tinha a menor ideia a respeito dessas coisas, né? Eu não tinha ideia nenhuma de que isso ia me afetar. Só que isso me afetou. E aí, o que acontece? Eu não conseguia fechar a loja, porque eu tinha dívidas. Aí, eu já tinha passado da época de carência, já estava devendo muito dinheiro. Eu descobri que a loja, apesar de ser minha, não era minha, porque eu não podia fechar e ir embora. Eu dizia, não, olha, eu vou fechar. Eu dizia, não, você não pode fechar, você só pode fechar depois que você pagar isso, aquilo e aquele outro. E aí eu descobri uma outra coisa que foi o meu fundo de poço geral, que para que eu alugasse aquela loja, a minha mãe foi fiadora. E nós tínhamos, olha isso, meu avô deixou para nós uma vila de casas onde morava toda a minha família. Era apenas uma escritura. E esse imóvel, essa escritura, era o fiador da minha loja. Você quase que despejou sua família. Todo mundo, simplesmente todo mundo ia estar na rua. E aí eu sentei com a administradora do shopping e ela falou assim, como se estivesse falando qualquer coisa. Ela falou, olha, eu vou executar aqui esse imóvel, então, que não sei o que, executar? O que é executar? Que imóvel? Como assim? E aí que eu entendi que ela ia simplesmente tomar a vila inteira. Que meu avô, quando veio para o Brasil, ele tinha comprado o quarteirão todo, ele tinha loteado, ele tinha feito... E aí é legal dizer que a culpa não era dela, né? A culpa era sua. Óbvio, porque mãe, quando fala assim, né? né? Parece, nossa, eles vão lá executar a minha família inteira. Fui eu que dei, a culpa era toda minha. E a minha mãe fez aquilo porque... Ela não tinha noção ela também. não tinha a menor noção. E outra que eu nunca devia um centavo para ninguém. Isso que eu ia falar. Eu não sei se no teu caso, o Brunet falou, ele teve todo um histórico familiar que era normal ter um pouco de dívida. Não 2,5 milhões de dólares. Aí você realmente... Aí eu extrapolou. fiz história tudo. na família. Exato. No seu caso, você era toda certinha, toda regrada. A Era. sua família tinha um certo patrimônio, pelo menos essa vila. Na verdade, assim, o que aconteceu? Por isso que eu digo, o que eu falo sempre do jargão, eu sou a exceção, né? Porque eu não tive muitos exemplos bons dentro da minha casa, né? Eu tive meu avô, que sempre foi uma pessoa que cuidou muito do dinheiro e etc., que veio para o Brasil sem absolutamente nada e construiu a vida dele aqui, viveu bem, etc. Mas, por exemplo, meu pai, ele ganhava muito bem, mas a gente nunca via o dinheiro dele, porque o meu pai, o dia que ele chegava mais tarde em casa, era o dia que ele recebia o pagamento. Ele só voltava para casa quando ele tinha gasto tudo. Nossa. Só voltava para casa quando tinha gasto tudo. No que teu pai gastava? Bebida, jogo de cavalo, carteado. Pelo menos eram gastos legais. Maravilhosos. Pelo Enquanto ele não perdia tudo, ele não voltava para casa. Essa era a dinâmica dele com o dinheiro. Tá, gente, vamos sair do fundo do poço, que eu tô nervosa aqui, porque eu sou a única pessoa desta mesa que não tive nenhuma experiência com dívida. A família da Malu sempre Eu sou foi bem uma pessoa, certinha. meu pai sempre foi uma Levante a pessoa mão pro céu. muito regrada. Eu sempre fui uma poupadora, né, a gente? Malu é eu mão de era- vaca raiz. Hoje em dia não tanto, né? Porque a gente tá Mas agora numa não precisa, prosperidade boa. Não, hoje em dia Até você hoje, até é. mais em termos proporcionais. É verdade. Você gasta mais do que você gastava lá atrás? Muito mais? Muito Sim, mais. só que Mas hoje você muito também tem um menos do patrimônio que muito poderia. maior. É. Exatamente. Só que a família da Malu, realmente, eles sempre foram muito regrados em relação às finanças. E a minha família, quando a Malu conheceu, falou, nossa, a família do Bruno tem dinheiro. Porque minha avó morava no Leme, no Rio Que de eles Janeiro. viviam além Pontinha das de possibilidades. Copacabana. Só que não, né? Tinha um comércio na época que era um restaurante, então tinha mais propriedades, tinha alguns imóveis, só que gastava também bastante. Pra minha avó era totalmente comum. Como? Era tipo... Na verdade, era normal, era comum, mas não deveria ser normal, né? Ela também fazia dívida, se não tinha nenhum consignado caindo, então tinha espaço pra ter algum, entendeu? Minha mãe também tinha um histórico de dívida muito grande. Eu lembro que os meus pais, nos idos de 90 e pouco, quando ninguém tinha celular, eles tinham. Custava uma Não nota, sei né? pra Nossa. quê, era eles e o Abílio Diniz Falar com o com celular quem, naquela gente? época. né? Tava Não falando tinha nem com pra quem ligar. Exatamente. Então, eu também, em casa, eu tive um exemplo de descontrole financeiro. E aí, eu quis sair o contrário daquilo. Aí, eu comecei a ser muito mais regrado com finanças. Mas quanto que foi o fundo do poço em tamanho de dívida, no final das Então, contas? em tamanho de dívidas, passou um pouquinho de 150 mil dólares, porque eu entrava... Quando eu consegui, né? Quando eu entendi que eu ia perder o imóvel onde
toda a minha família morava, eu quase dei um tiro na cabeça. Literalmente Você mesmo. chegou a pensar em coisas assim? Eu cheguei a programar, esse que é o medo, né? Eu era muito racional, assim. Não tinha assim, eu vou me dar um tiro. Não, gente, como é que eu vou fazer? Eu tinha um último cartão, era o cartão número 5. Ainda não estava estourado, o limite que eu tinha, eu comprava um 38, ponto. Eu dizia, se eu comprar um 38, de repente o cara me dá meia dúzia de bala, eu preciso só de uma. Então era tudo muito calculado. Chegou nesse nível de desespero. Chegou nesse nível, eu sabia onde eu ia, eu sabia onde eu ia comprar, eu sabia para quem vendia sem você ter documento, né? Então tava tudo muito calculado. E aí que eu caí na real, porque eu falei, gente, olha o que eu estou planejando, né? Falei, como assim? Olha o que eu estou planejando. Porque eu dizia, a minha família vai perder, né? Vai todo mundo pro meio da rua, mas eu não vou ver. Como é que eu vou ver? Eu acho que essa era a pior parte, porque não era só você. Essa era a pior parte. E o valor daquele imóvel era infinitamente superior ao que eu devia. Mas não interessa. Eu não tinha como dizer, não, eu vou pagar a dívida ou eu vou recuperar esse imóvel. Complicado. Era absurdo. Então, esse foi a pior coisa. E aí você percebe que você não tem mais amigo, né? Você percebe que ninguém quer falar contigo. Você vê as pessoas inventando um monte de situação a seu respeito, né? E é muito ruim mesmo, ameaça, enfim, é bem complicado. Tá, pelo amor de Deus, saiam dessa situação que eu tô nervosa. Não, então vamos encerrar o episódio aqui. Jesus Agora amado. vamos ver. Então vocês fizeram muita dívida, com certeza tem gente se identificando, talvez, né? Espero que com valores muito mais baixos. A maior parte das famílias deve, mas também não costumam ser dívidas muito altas. Mas no caso de vocês... A gente tem uma média de R$4.000. R$4.000 é a média? É a média de dívida do brasileiro. Eu tenho aqui uma estatística de quanto da renda está comprometida. Mais de média, 50%. Não, a média é de 30,4% da renda mensal. Para quem está endividado. Só que aí você pensa no cara que gasta... Para o endividado, não para o inadimplente. Não inadimplente. O endividado é 30,4%. Mas você pensa, 30,4% da renda do pessoal vai para pagamento de dívida. Fora isso, tem que pagar aluguel, tem que pagar a escola. Não alcança. Então o cara entra numa bola de neve que daqui a pouco está ocupando cada vez mais. Como que vocês, com dívidas que a gente pode falar que eram gigantescas, virtualmente até impagáveis, digamos assim, como é que foi esse processo de retomada? No meu caso, eu comecei a focar assim, o que é que eu tenho? Pensando em dicas, assim, ó, primeira coisa. Esse é o passo a passo que eu digo para todo mundo. Eu comecei a parar de olhar para o que eu não tinha e parar de me culpar pelo que eu fiz, porque a gente entra, né, nessa coisa, né? É minha culpa, fui eu que fiz, olha onde eu cheguei, você se sente ninguém. Começa a pensar, e né? se fosse diferente? E isso não te leva a nada, não adianta, né? Você não fez, já foi, passou. Então eu comecei a pensar assim, na prática, o que eu tenho? Eu tenho tempo, porque eu não tinha mais trabalho, e eu tenho dívida. E eu consegui fechar a loja porque eu assinei uma pilha de nota promissória para não executarem o imóvel da minha família. Então eu vendi a alma ali, né? Assinei uma pilhona mesmo de promissória, que eu não tinha a menor ideia como eu ia pagar. E aí, eu falei, ok, o que eu tenho? Tempo e dívida. Então, eu vou estudar essas dívidas que eu tenho. Eu vou aprender como é que elas funcionam. Como é que elas chegaram nisso. Então, eu ia negociando com cada fornecedor. Então, eu ligava, por exemplo, para a Malu. Estava devendo para a Malu R$2.500. Então, geralmente, o fornecedor falava assim, vamos passar isso para... Já que você não sabe quanto você vai me pagar, vamos passar isso para $2.500 ou $1.800, $2.000, o que eu conseguia negociar. E aí você vai me pagando quando você puder. E o cara não tinha pressa, porque cada dia eu devia mais, né? Então foi uma forma, assim, de você partir de um princípio, porque eu tinha tanta dívida, devia para tanta gente que... Às vezes a pessoa ligava e dizia que eu estava devendo para ela, e eu nem tinha certeza se eu estava, se eu não estava e quanto era. Então eu peguei o que eu tinha. Peguei um caderno e comecei a anotar. O que eu devo? Eu devo tanto para o banco, eu tinha estourado 2 contas, né? Limite de conta, 5 cartões, eu devo para tal fornecedor. E aí eu fui para um passo 2. Qual é a consequência da minha dívida? Isso para quem está endividado é um passo a passo básico. Você tem que listar tudo que você deve, porque a gente se perde. A gente se perde, a gente não sabe para quem deve, quanto deve e se aquele valor é real. Porque as pessoas chutam, ainda mais hoje, o cara te liga e fala, você tá devendo há 1.000 e não sei quantos dias, a tua dívida tá em R$150 mil. Quando você vai ver, é 80, 70. Porque os caras chutam, né? Que loucura. Então, o que você tem que fazer? Tinha cora lá em cima já. Eu totalmente amadora com dívidas, veja assim. Eu verdade não entendo esse nada. bilhete. Você tem que anotar para quem você deve,
o valor original da sua dívida, essa é a dica, qual é o valor original da sua dívida? Não é quanto o credor diz que você está devendo depois de um calhamaço de juro. Qual é o teu valor original? Quanto você devia lá atrás, antes da incidência de juro? 3 mil, 5 mil, 2 mil? Você tem que saber que valor é esse. O credor tem que informar por lei qual é o valor original da minha dívida. Segundo, qual é a memória de cálculo dessa dívida? O que é isso? Como essa dívida chegou ao valor que você disse que chegou. Então, se o seu valor original é 3 mil e o cara diz que você deve 18, como ele chegou? Qual é o cálculo que ele fez para chegar de 3 a 18? Você vai descobrir aí que você não deve 18. Que você deve muito menos. Então, você já começou a melhorar a tua situação. Outra coisa, negociar para chegar o mais perto possível do valor original da tua dívida. Isso eu aprendi numa época que não tinha internet, que não tinha nada disso. Então, eu fui pensando, como é que eu vou fazer isso, né? E eu dizia para a pessoa, olha, eu te devo 3, você está falando que eu devo 20. Eu tenho 2,5. Você quer? Você já era crédito podre, entre aspas, né? Era inadimplente. Era. O cara às vezes nem espera receber, ele dá um E o baita que no o pessoal desconto. me dizia? O pessoal falava assim, Patrícia, todo mundo quebra aqui no Brás. E ninguém paga ninguém. Quando você quebra, você vai embora. Você não paga ninguém, você some e recomeça a tua vida em qualquer lugar. Eu dizia... Foi aí que você mudou de nome, porque anteriormente era Daniela, né? E mudou pra Patrícia. Pois é. Eu dizia, não, eu sou a exceção, eu vou pagar. O pessoal dizia, imagina, a chinesada vai tudo embora. Eu dizia, eu não sou chinês, né, para começar, e eu vou pagar, eu vou ser a exceção, eu vou pagar todo mundo. E o pessoal ria, até os meus credores riam. Imagina que você vai pagar nada. Eu dizia, eu vou pagar. Então, eu comecei a trabalhar com o que eu podia, fazia tradução, fazia revisão de texto, qualquer coisa que aparecia, eu fazia. Pegava um pouquinho de mercadoria que tinha sobrado, saía com uma sacolada, assim, para vender. E nessa época, eu fiquei muito doente, porque eu foquei tanto em pagar dívida que, assim, eu não reservava nada para minha própria subsistência. Então, a minha geladeira era água, não tinha nada. Nada, absolutamente nada. Hoje eu tenho 48 quilos. Eu pesei 37. 37 que a Patrícia é bem 37. baixinha. É, eu tenho 1,55 m. Mas mesmo assim é nada. Era uma caveira. Então as pessoas inventavam que eu tava doente, que eu tinha a Patrícia pegou AIDS, a Patrícia tá usando muita droga, por isso que ela quebrou. Porque traficante tá atrás dela. Você falou porque eu paguei vendendo drogas, as pessoas diziam, né? Ah, ela tinha... Imagina, um dia eu tinha um Audi, naquela época era um carro muito caro, né? Em 2001. Eu tinha um Audi... Importado. Era importado, 0 quilômetro, né? O Ayrton Senna trazia para o Brasil, né? O grupo Ayrton Senna. Num dia eu tinha um Audi 0 quilômetro, lá que estava com seus 8 mil quilômetros, no outro dia eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus para voltar para casa. Então, foi assim, uma perda muito grande. E as pessoas diziam, não, ela tinha aquele carrão porque ela vendia dorgas e não sei o quê. E agora ela tá, né, virou essa caveira porque ela usa crack. Usou todo o estoque. E assim, eu tinha fome, na verdade, né? Porque eu não comia mesmo. Eu não conseguia dormir, foi muito complicado. Mas eu fui negociando, fui pagando com o que eu tinha. O que eu tinha em casa eu oferecia. Eu me lembro que eu tinha uma esteira elétrica, sabe? Que aquelas que viram assim... suporte para qualquer coisa que você não usa. Então, eu negociava, eu dizia assim, olha, eu te devo R$1.000, eu tenho uma esteira aqui, eu paguei R$700, tá novinha, não sei o que, o cara aceitava. Então, só que você tem que vir buscar porque eu não tenho como entregar. Então, era assim que eu ia negociando. Em quanto tempo você pagou as dívidas? 11 meses e 20 dias. A custo de 12 quilos. A custo de 12 quilos. Assim, saúde. Eu dizia, eu não vou fazer outra coisa na minha vida... que não seja pagar uma dívida por dia ou negociar uma dívida a cada dia. E aí eu fui entendendo o que era a dívida, o que era a consequência do não pagamento daquela dívida, porque às vezes você fala assim, o que eu faço? Eu pago a dívida mais cara? Eu pago a dívida mais alta? Ou eu começo pela mais barata? Eu digo assim, você tem que enxergar qual é a tua dívida e qual é a consequência. Porque, por exemplo, uma conta de luz que eu não pago, a consequência é muito grave. Eu vou ficar sem luz. Então, eu tenho que pagar. O cartão de crédito tem uma consequência grave, que é a alta do juro. Mas não adianta eu ficar pagando só um pouquinho. Eu vou ter que juntar para quitar de uma vez só. Então, essa daqui vai ficar para depois. E aí, eu ia analisando dessa forma as dívidas. Eu fui entendendo como é que as coisas funcionavam. Eu fui negociando, eu entendi que a dívida era um produto que eu tinha. Eu perdi a vergonha, porque você fica muito envergonhado, né?
Então, eu perdi a vergonha. Eu digo, gente, a minha dívida é um produto. Ela tem um valor. Então, eu vou negociar esse valor. É a mesma coisa se eu for comprar uma geladeira. Quanto é essa geladeira? 5 mil? Tá, eu tenho 4,5. E aí? À vista. Então, eu fui entendendo isso. A minha dívida é um produto, eu vou negociar esse produto. E aí, eu coloquei para mim, em 1 ano eu vou pagar. Porque eu levei menos de 1 ano para me afundar, eu vou ainda me dar 1 ano para eu me levantar. E conseguiu. E foi 11 meses e 20 dias que eu paguei a última dívida. Eu queria comprar aquele rojão de 13 tiros, sabe? Mas não tinha dinheiro. Mas foi muito legal, assim. Foi uma experiência muito boa, né? Depois que acabou, né? Depois que acaba, você vê quanto você aprendeu.